Bom dia, com alegria. Vamos tomar o café, né? Que bom que você clicou aí no nosso vídeo. No nosso último episódio, nós contamos ali a fundação da Igreja Tabernáculo Batista em Fortaleza, no Ceará, mais precisamente na Serrinha, né? E hoje nós iremos dar continuidade contando a história sobre a plantação, né? A implantação da igreja aqui em Aracaju, Sergipe. A princesinha do Nordeste. Eu gosto muito de Aracaju. E quando nós viemos conhecer Aracaju, nós viemos para um passeio, né? A minha esposa, ela falava que queria conhecer Maceió. Ela só falava em Maceió. Inclusive, depois que nós estávamos morando aqui em Aracaju, muita gente que nos conhece achava que a gente estava em Maceió. E aí, não, o pastor Pinto está em Maceió. Não, não era. Aracaju. Porque quando nós chegamos em Maceió, aí logo na chegada a minha esposa ela se desencantou. E aí lá mesmo no hotel onde nós estávamos hospedados, um rapaz falou: por que vocês não vão até Aracaju? É bem próximo daqui. Para mim não era mais tão próximo assim, porque eu já tinha dirigido de Fortaleza, né? Eu estava dirigindo sozinho. E aí ele disse: não, mas vai dar. Então as meninas começaram a tentar me convencer, né, de que tal. Aí eu peguei e abri mão, né? Aí eu vim, né, até Aracaju. Aí quando nós chegamos aqui em Aracaju, foi o amor à primeira vista. Então as meninas gostaram, minha esposa gostou, então foi assim, amor à primeira vista. Aí nós estivemos aqui, passeamos e tal, aí voltamos. E aí a minha esposa falou que se Deus mandasse a gente para vir plantar uma igreja aqui em Aracaju, ela acreditava ser uma grande bênção. E aconteceu que deu certo. Eu acredito que 2 anos depois, 1 ano depois que nós conhecemos aqui Aracaju pela primeira vez, a gente foi para Fortaleza e lá foi articulado o processo de mudança, né? E o pastor Villa ficou lá no meu lugar e eu vim, né, para Aracaju. E quando nós chegamos aqui, nós não conhecíamos praticamente ninguém. E a mudança que nós trouxemos para cá cabia no porta-mala do Fiat Uno, né? Uno Mille, né? Então a gente veio para Aracaju e logo de início nós iríamos fundar essa igreja, ou plantar essa igreja ali no bairro Novo, ali próximo do aeroporto, né? E aí lá não deu certo e aí tivemos que vir para esse outro lado da cidade, né? Quando a gente veio passear, minha esposa gostou do parque da cidade. Aqui tem um parque aqui próximo. E aí ela gostou do parque da cidade e quando lá não deu certo, ela falou: homem, por que a gente não vai lá para aquele lado daquele parque? Ali, no bairro industrial. Eu falei: tá, uma boa ideia, vamos para lá. E aí nós viemos procurar o espaço para alugar, porque o dinheiro que trouxemos não era suficiente para comprar um prédio ou comprar um espaço. E aí a gente precisou ir para o aluguel. Aí viemos, procuramos, naquela época não estava fácil de aluguel não. Hoje tem espaço para alugar aí em todo canto. Mas naquela época não. Aí a gente procurou o espaço e tal, tinha que caber no bolso.
E aí a gente terminou, foi atravessando a ponte e indo ali para o lado de Socorro e fomos até a Piabeta. É um bairro que tem aqui em Socorro, aqui numa cidade metropolitana, aqui de Aracaju. E aí nós fomos até a Piabeta. E lá a gente encontrou um espaço para alugar. Se eu não estou enganado, era R$500 por mês. E aí a gente começou as reuniões, alugamos, começamos as reuniões e terminou que não veio ninguém para as reuniões, não veio ninguém para os cultos. Olha, foi uma prova, viu? E eu terminei que entreguei o espaço lá e eu falei, mulher, olha, Deus não quer a igreja aqui não, na Piabeta. Eu sempre pensei que Piabeta fosse uma piaba pequena. Eu já fui pescador, né? E aí a gente foi ali para Piabeta, não deu certo também, como não deu certo lá no Bairro Novo, ali perto do aeroporto. E aí a gente teve que entregar ali o trabalho. Para o lado do aeroporto, nem alugar a gente alugou, não alugou nada. Mas aqui, para esse lado da cidade, a gente alugou, ali na Piabeta. Eu tenho até aí ainda o contrato de aluguel que eu guardo para ter história, né? Eu gosto de história, né? E aí, apesar de eu não ser um grande contador de história, né? Mas eu tô com a documentação aí para mostrar como foi que a Igreja Tabernáculo Batista chegou em Aracaju. E aí eu entreguei o espaço lá e voltei para cá, para Aracaju de novo. E aí quando a gente chegou aqui, a gente viu um prédio aqui na Avenida General Euclides Figueiredo, onde nós alugamos, aí foi mais caro, né? Aí o aluguel foi R$900, depois passou para 1.000 e aí de 1.000 a gente ficou mais tempo com esse aluguel e ficamos ainda, se eu não estou enganado, foram 2 anos, ou foi 3 anos, nós ficamos aí no prédio do Natan e aí a gente começou o trabalho. Logo no começo, eu nunca tive experiência, eu tenho 30 anos já, mais de 30 anos de plantação de igreja e tal, essa coisa toda, mas eu nunca tinha entrado com aluguel. E aí eu conversei com Deus, eu falei, Senhor, mas eu vou começar esse trabalho pagando aluguel, eu nunca trabalhei assim, pagando aluguel. E Deus falou ao meu coração que Ele também era Deus de aluguel. Disse, meu filho, eu também sou Deus de aluguel. Eu falei, tudo bem, então se o Senhor é o Deus de aluguel também, então vai ser uma experiência nova para mim. Vai ser diferente de todas as outras. Lembra dos episódios passados que eu te disse que até a dor do parto é diferente uma da outra? Que a minha mãe disse que teve tido 20 filhos. Pois é. E para cada filho ela tinha uma história diferente para contar? Então cada plantação de igreja tem uma história, essa é diferente de todas. Então eu disse para Deus que não tinha esse costume, era um terreno que eu nunca tinha andado, né? Nunca tinha trabalhado com aluguel, e Deus falou que Ele também era Deus de aluguel. Ele estava me dando uma oportunidade de ter uma experiência diferente com Ele, diferente de todas as outras que eu já havia plantado, Então era uma história diferente, era um episódio diferente e foi assim que funcionou. Então eu aluguei, eu fiquei com medo de chegar logo na cidade alugando, porque o recurso que eu trouxe era pouco, então eu pensei em juntar primeiro um determinado valor. Na verdade eu pensava em juntar pelo menos R$12.000, porque se o aluguel era 900 ou R$1.000, então eu teria mais ou menos um ano para me adaptar na cidade. Então o que eu fiz? Eu juntei, não deu para juntar 12.000, aí só deu 8. Quando tinha 8.000 eu pensei, vamos abrir o trabalho, vamos alugar o prédio, vamos começar o trabalho, porque não vai dar para esperar tanto tempo assim não, eu já estava agoniado. E aí, pronto, a gente já tinha 8.000 na conta e aí comecei o aluguel, né? A gente fez o contrato de aluguel e começamos o trabalho. E Deus sempre foi suprindo, né, a necessidade. Realmente,
Deus provou que quem estava falando comigo no dia que disse que ele era Deus de aluguel era mesmo Deus, não era uma ideia da minha cabeça, era o próprio Deus. E aí eu comecei a trabalhar com aluguel e começamos o trabalho com crianças, né? Nosso trabalho aqui em Aracaju começou com crianças. E a primeira programação que nós fizemos com as crianças, nós fizemos tudo que era para ser feito. A gente fez panfleto, a gente convidou, a gente fez merenda, a gente fez tudo isso. E quando foi na hora, não apareceu ninguém. Aí eu tive que comer a merenda dos meninos tudinho. Não, a gente distribuiu lá com os amigos, com o pessoal que passava por lá pela rua, a gente distribuiu. E nós comemos a merenda, na verdade, né? Mas não entrou ninguém. E aí, eu lembro que a Gabriela sentou assim no canto, nem na cadeira não foi no canto mesmo, no chão lá do prédio. E aí ela ficou triste, falou, mas pai, o senhor não fica triste com isso? Eu disse, minha filha, se a minha alegria ela fosse baseada em circunstâncias, eu estava chorando, mas ela não é baseada em circunstâncias. Ela não é baseada no que Deus vai fazer. A minha alegria é baseada no que Ele já fez, então tá tudo certo, tá bom? Então levante-se e vamos para frente. Comemos a merenda e tal, chegou no próximo sábado, a gente fez uma reunião, uma programação semelhante também, a gente foi, distribuiu um panfleto e tal, e aí na segunda entrou uma menina, entrou uma garotinha. Essa garotinha ela foi recebida como uma princesa, né? E aí ela foi recebida ali com muita alegria e ela foi a única presença daquele dia. Foi muito legal, é bom contar essa história. E aí, já no sábado seguinte, essa mesma menina, ela trouxe umas amiguinhas. Ela trouxe uma ou foi duas amigas. E 3, né? Ela trouxe 3 amiguinhas. O nome dessa menina é Ana Clara de Jesus. Né? Foi ela que trouxe, hoje eu digo que ela é a membra, um membro fundador, né? A gente chama de membro fundador. Então a Clarinha é membro fundadora da igreja, Tabernáculo Batista em Aracaju. E aí depois foi crescendo e daí a pouco nós tínhamos 10 crianças. Uau! Daqui a pouco nós tínhamos 10 crianças. E aí foi aumentando. O William Maia com a Lívia Maia é uma grande figura, rapaz. O William com a Lívia, uma habilidade muito grande também para trabalhar com crianças, vieram de Rio Branco para cá e aqui eles assumiram o trabalho também com a gente para fazer com crianças. Rapaz, eu sei que aumentou rapidinho. Pouco tempo depois, antes da pandemia, nós tínhamos aí umas 40 crianças, né? Nós estávamos fazendo clubinho já com umas 40 crianças. E aí foi aumentando, aí veio a mãe da Clarinha, né? A Leonete, né? Aí veio a mãe da Clarinha também é membro fundadora. E aí foi chegando, né? Dona Maria de Lourdes, que hoje já dorme no Senhor, né? Então veio a família da irmã Maria de Lourdes, né? Veio a Uzidete, a Vinha, começou a vir, né? Alberlan. E aí começou aí o primeiro grupo de oração, foi crescendo e assim foi plantada a igreja Tabernáculo Batista em Aracaju. E quero fazer uma observação no Deus de aluguel, que teve um dia que a minha esposa falou, mas homem, e você aluga isso com essa responsabilidade de pagar aluguel e se de repente os irmãos não mandar o dinheiro do aluguel, como é que vai funcionar? Falei, eu já conversei com Deus sobre o assunto. Eu tenho um dinheirinho meu ali na conta. Aí se os irmãos não mandar, é porque Deus não quer essa igreja plantada aqui. Então os irmãos não mandou, ele não falou para os irmãos, então é porque não quer. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, tiro o dinheiro da poupança, pago os R$1.000 e entrego o prédio. Falo para ele, olha, aqui o seu prédio, que eu não quero sujar o nome de Deus, a obra de Deus,
o nome de Jesus, tem que manter esse nome limpo, né? E aí fica certo assim. Se os irmãos não mandar, eu pago, entrego o prédio e a igreja não vai ser fundada em Aracaju. Ponto final. Então pronto, ficou tudo certo assim, que seria assim que a gente ia fazer. Olha, moral da história. Sempre que eu ia pagando, que eu tinha 7 mil na conta da igreja, então eu ia pagando e sempre sobrava assim um dinheirinho para, como que Deus estivesse indo na minha frente, dizendo para mim: eu sou Deus de aluguel e é eu que vou cuidar do que é meu, tá bom? Não precisa você ficar preocupado com o que é meu, porque eu cuido do que é meu. Eu falei: tá bom, muito bem, então negócio fechado. O senhor cuida do que é seu, eu vou ser aqui apenas um cooperador. E aí eu continuei confiando em Deus, que assim seria. Deus iria cuidar do que era dele e ele provou que cuida do que é dele. Pronto. Hoje nós estamos com 7 anos já aqui em Aracaju, ainda estamos no aluguel, mas Deus já colocou no nosso coração o sonho de comprar o espaço, o nosso espaço, a sede própria aqui em Aracaju. Então, com esse sonho, né, que Deus colocou no nosso coração, nós já temos um determinado valor na conta para comprar o espaço. Além de pagar o aluguel, ainda sobrou um dinheiro, ainda está sobrando um dinheiro para a gente comprar o espaço. Não dá para comprar o espaço, ainda não, porque o espaço é um valor bem maior. Mas como Deus não dá visão sem a provisão, eu continuo acreditando que Ele vai... ele disse que era Deus de aluguel, mas Ele também é Deus de prédio próprio. Eu já trabalhei muito, assim, já trabalhei há bastante tempo também com prédio próprio. Eu acredito que Ele vai suprir essa necessidade, né, da igreja de Deus. E esse é o nosso sonho, de ter um espaço próprio. Acredito que já esteja muito mais perto do que antes. Por isso eu fiz até um vídeo aí pedindo a colaboração dos irmãos, daqueles que têm um coração cheio do amor por Deus e pela sua obra, para ajudar nesse ministério. E uma coisa também que eu quero que faça parte dessa história, da plantação dessa igreja, é que quando eu cheguei aqui em Aracaju, eu tinha o hábito de colocar nome de pessoas que eu achava que podia colaborar ou contribuir financeiramente. Então eu olhava para aquela pessoa e pensava: esse aí tem dinheiro, esse vai poder ajudar a obra de Deus em Aracaju. E aí eu botava o nome dele. E depois orava a Deus: ó, Senhor, o senhor está vendo aqui, esse é o fulano, esse é o ciclano, toca no coração dele. Aí quando foi um dia, Deus falou comigo assim: olha, eu quero que você rasgue essa lista que você fez aí, porque você não precisa ficar cantando para mim a pedra de quem eu devo ajudar, de quem eu devo tocar para lhe ajudar, não. Então você não precisa estar fazendo isso. Sabe o que você faz? Você confia em mim e eu falo com quem eu quiser. Você não precisa nominar, botar nome. Senhor, toca no coração de Paulo, toca no coração de Júnior, toca no coração de Antônio, toca no coração de Samuel. Não, você não precisa ficar cantando a pedra. Você confia em mim e eu falo e toco no coração de quem eu quiser. Então pare com isso. Rasga a lista e acabou. A partir de hoje não me venha mais com essa conversa. Muito bem. É uma outra experiência nova. Porque eu era pidão. Não tem aquele pastor pidão? Você conhece algum pastor pidão? Você mora perto de um pastor pidão? Você conhece aquele pastor que quando se aproxima você já pensa assim: agora já vem pedir. Pois é, eu era esse tipo de pastor. A minha presença já incomodava. Quando eu chegava na casa de alguns irmãos, eles já diziam: olha, estou apertado. Começava a fazer ou a rezar um rosário de desgraça, para poder já se preparando, né? Para não me ajudar. E a minha presença, ela se tornava já um incômodo, e eu não queria isso para minha vida. Eu falei: Deus, eu não quero isso para minha vida. Eu realmente quero que o Senhor fale com a pessoa e não eu ter que ir lá, ficar implorando pela ajuda e tal. E sabe o que aconteceu? Deus falou com pessoas que nem pensar neles eu pensei. E Deus usou pessoas
que eu jamais imaginaria que tivesse condições de ajudar a igreja a ser plantada em Aracaju. Jamais. Jamais. Mas Deus olhou para ela e viu que ela tinha condições e falou ao coração dela. E ela contribuiu para a plantação da igreja em Aracaju. Então, isso foi uma experiência fenomenal. Até hoje, eu estou com essa experiência no coração. Eu fiz o vídeo, mas não nominei. E hoje eu não faço nenhuma visita a nenhum pastor para pedir. Eu fiz o vídeo e disse: você que tem um coração cheio do amor por Deus e pela sua obra, ajude essa igreja. Mas eu não disse: Antônio, Pedro, João, pastor fulano de tal, negativo. Hoje eu não estou nominando mais ninguém para ajudar na obra de Deus. Hoje eu peço, assim, faço um vídeo, alguma coisa assim, e digo: se você tem o desejo no coração de ajudar a obra de Deus em Aracaju, então, ó, mãos à obra. Mas se você... não tem nome, não é mais nominal. E se eu vou visitar algum pastor, algum irmão, ele não vai ouvir da minha boca dizer: pastor, ajuda a nossa igreja, nós queremos comprar um prédio lá, ajude a nossa igreja, ajude com R$1.000, com R$2.000, sei lá o quê. Ele não vai ouvir não, mas não vai ouvir conosco. Ele vai assistir o vídeo e se ele for tocado, ele ajuda. Se não, só Jesus na causa. Então, essa é uma experiência nova. Inclusive, eu compartilhei dessa experiência com um determinado pastor e ele falou para mim: mas isso não é orgulho, não? Não é orgulho, não. É uma experiência nova com Deus. Lembra que nos episódios passados, em um dos episódios passados, eu disse para você que nós não acumulamos experiência na obra, nós acumulamos experiência com Deus. Na obra a gente não acumula. Por quê? Porque cada obra é diferente uma da outra. Cada igreja funciona diferente da outra. Nem os dedos das nossas mãos são iguais. Então cada um é diferente. Por isso nós precisamos, como obreiros, como missionários, como plantador de igreja, nós precisamos ter isso na mente, na consciência. Porque cada igreja é uma igreja diferente. Ela não é igual. Eu sei que tem pastor me ouvindo agora que já tem a mesma experiência de plantar igreja e ele certamente terá uma história igual a essa, semelhante a essa, que não é igual, uma não é igual à outra. Então, por isso a necessidade de viver pela fé. Né? Jesus mesmo diz, o justo, Deus mesmo diz, o justo viverá por fé e não por experiência. É por fé. Cada igreja que você for abrir, cada igreja que você for plantar, cada igreja que você for implantar, essa igreja ela vai ter um aspecto diferente. Por isso, confie em Deus e não confie em seres humanos, porque os seres humanos falham, mas Deus nunca falha. Essa é a experiência que eu tenho com Deus hoje, é que Deus nunca falha. Né? E é Ele quem fala com as pessoas que vai te ajudar. Né? Eu tive essa experiência e alguns dos irmãos que se colocaram à disposição de me ajudar em Aracaju, eu lembro que eu sempre fazia essa observação. Mas eu te pedi alguma coisa? Aí ele falou: não, você não me pediu, foi Deus que falou ao meu coração. Eu falei: então agora cumpra com o que Deus falou, tá bom? E aí o irmão cumpre com o que Deus falou, sabia? Nós temos pessoas nos ajudando financeiramente nessa igreja aí que está com mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos, mais de 3 anos. Deus falou ao coração dele. Eu nunca fiz uma ligação para ele dizendo: irmão, o senhor já mandou aquela oferta? Irmão, estamos precisando. Nunca ele ouviu nenhuma ligação minha, porque afinal das contas, eu não preciso estar implorando nada para a obra de Deus. Já pensou? Eu estou servindo um Deus que eu preciso pedir esmola para Deus? Eu preciso pedir esmola para o Deus que eu sirvo? Rapaz, isso é um absurdo. Na verdade, isso é o cúmulo do absurdo. E eu não estou aqui como missionário para pedir esmola para o meu Deus. Quero isso para a minha vida, não. Deus não precisa de esmola. Deus não precisa de ofertinha. Deus lhe dá a oportunidade de servi-lo. Não porque ele precise, mas é um privilégio que Deus te dá, é um privilégio que Deus me dá
de cooperar no seu reino, na sua obra, só isso. Mas ele não é esmoléu, não. Ele não está aí pedindo esmola, não. Eu conheço pastores e líderes de igreja que parece que está pedindo esmola para Deus. Chega, chora, chega, implora, pedindo para Deus. Não deveria ser assim, não. É assim, é desse jeito, mas não deveria ser. Porque Deus não é mendigo, Deus não é esmoléu. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele existe. Ele não tem necessidade nenhuma de me usar para te pedir esmola. Mas a igreja de Aracaju, a igreja Tabernáculo Batista em Aracaju, parou de pedir esmola. Parou de ficar mendigando uma ofertinha de um e de outro. Ela parou. Ela recebe as ofertas porque os irmãos, com o coração cheio do amor por Deus e pela sua obra, ofertam com amor e têm a certeza e sabe que isso é privilégio. E sabe que isso é privilégio. Não porque o pastor está lá insistindo com ele para pedir oferta, para ofertar. Não. E quando o irmão para de mandar oferta, eu não fico com raiva dele, não. Porque ele parou porque Deus falou para ele parar. Se Deus disser para ele continuar, ele continua. Não Raimundo Pinto da Silva. É uma experiência nova, não é mesmo? Isso é uma doutrina para a igreja? Não. Isso não é uma doutrina para a igreja. Isso é uma experiência pessoal, individual, que eu tenho com o meu Deus. Enquanto você não tiver a fé do tamanho da minha, continue pedindo esmola para Deus. Continue pedindo esmola para Deus. A sua fé não é do tamanho da minha? É válido. É válido. No dia que você tiver a sua fé do tamanho da minha, você para de pedir esmola para Deus. Agora, no dia que, enquanto não tiver, continue pedindo. É a sua maneira de trabalhar para Deus, é pedir esmola para Ele. Então, por favor, né? Continue o serviço de pedir esmola. Eu não estou afim de fazer isso, não. Eu já estou aí com 7 anos com essa experiência. Nunca precisei pedir esmola para Deus. Eu falo e digo, se você tem a oportunidade de servir a Deus com o seu dinheiro, com a sua oferta, então sirva a Deus. Estamos aqui. Mas botar nome nas pessoas de quem vai me ajudar. E olha, eu só tinha nome top na minha lista, viu? Quando eu fazia a lista, eu só botava gente da igrejas grandes, né, arrecadação alta. Aí mas não é assim não que funciona comigo. Eu não vou falar com igreja rica, não. E foi assim mesmo. Nunca recebi nenhum telefonema de pastor de igreja rica. Tu acredita nisso? Nunca recebi um telefonema de pastor de igreja rica. Eu tenho sido sustentado, o Ministério de Aracaju tem sido sustentado exatamente por pessoas simples, igrejas simples, simplesinha, e elas têm ajudado, elas têm abençoado, elas têm sido assim a plantação da igreja em Aracaju. E quanto ao crescimento da igreja em si, não do prédio, da sustentação da obra, Deus tem feito crescer. A igreja estava assim de vento em popa, estava legal. Chegou a pandemia aí, a pandemia ceifou um bocado. Mas a gente continua aí de pé, nós continuamos fazendo o trabalho de Deus. E Deus quer que a sua obra continue, mesmo na pandemia. Nós não fechamos a igreja na pandemia. Uns 2 dias, umas 2 ocasiões aí, a gente alternou os cultos. A camarada dizia que era das 18 às 5 da manhã estava fechado, a gente fazia às 4 da tarde, mas a gente não deixava de fazer e fizemos, e o trabalho está essa bênção. Eu estou muito animado com o trabalho e com a experiência, uma nova experiência que Deus me deu. Então, isso é motivador. Se você é um missionário, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que ajuda a plantar igreja aí pelo Brasil e o mundo, continue, porque essa é
a vontade de Deus. Se você clicou nesse vídeo e você ainda nem conhece Jesus como Salvador, olha, você pode até aceitar Jesus como seu Salvador. Eu sabia? Você pode. Nosso café não teve uma mensagem evangelística. Como você entra no céu, mas a entrada no céu é simples, é fácil. A entrada no céu né? Eu tive um pastor amigo meu que dizia que a entrada no céu era tão simples que até uma criança podia entrar. Então é só reconhecer que não é capaz de fazer a sua própria salvação e reconhecer que Cristo veio para fazer isso e fez isso e você aceita a morte dele como o único meio de salvação eterna. Pronto. É difícil isso? Até uma criança pode reconhecer isso. Eu não sou capaz de fazer a minha salvação, eu quero um Salvador. Onde ele está? Aí eu digo, Jesus faz isso por você. Ele morreu em seu lugar, ele morreu por você. Então aceite Jesus como seu Salvador. Então, no final desse episódio, eu gostaria de orar com você. Orar com você, ajudando a você a entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tá bom? Senhor Jesus, quero te apresentar essa pessoa que clicou nesse vídeo, assistiu ele até o final e agora decide que sabe e reconhece a necessidade de um Salvador e ele quer entregar a sua vida a Jesus. Então, escreve o nome dele no livro da vida do Cordeiro e dê a ele uma vida vitoriosa. E faça dele um missionário, faça dele um plantador de igreja. No nome de Jesus, amém. Dessa série, esse é o último episódio dessa série, e nós vamos dar uma pausa, para começarmos uma outra série, tá bom? Mas você já é nosso convidado, todo especial, para acompanhar aqui nossas histórias. Isso é muito legal. Como eu lhe disse, eu gosto de história, né? E estamos registrando essa história dessas igrejas, história da minha vida. Isso é muito legal. Então, se você tem sido edificado, você pode compartilhar. No final, você pode dar aí o seu gostei ou não gostei, o seu like ou o seu dislike. E você pode fazer um comentário, né? Você pode comentar aí embaixo sobre tudo que você foi edificado, se você foi edificado com a nossa história e com esses episódios dessas histórias. Então, faça o seu comentário e que Deus te abençoe. Eu digo muito e sempre. Amém? Você assistiu o Café com Pastor Pinto, todas as quintas, às 9 horas.